Essa é uma apresentação sobre os conceitos básicos em avaliação de programas educacionais. Iniciamos com duas definições sobre avaliação de programa na área da educação. Uma diz que é uma abordagem sistêmica de coleta, análise e interpretação de qualquer aspecto de um programa educacional, desde a sua concepção, seu desenho, a implementação ou a relevância que ele tem ou deverá ter para a sociedade. Um outro conceito que eu gosto bastante, é mais simples, de que é um processo de obtenção de informações sobre um programa para posterior julgamento e tomada de decisão. Quando nós falamos de um programa educacional, nós podemos estar nos referindo a um curso de graduação, ou de pós-graduação, ou curso como um todo, por exemplo, na área da saúde, de enfermagem, nutrição, medicina, etc. A um programa de residência multiprofissional, residência médica, que seria pós-graduação sensu lato. Pode ser um programa de pós-graduação sensu estricto, mas pode ser também um fragmento do próprio currículo do curso. Por exemplo, o período do internato, todas as disciplinas do departamento de pediatria, etc. Então, os princípios se aplicam em diferentes contextos, os princípios são os mesmos. Por que é importante a gente se preocupar com a avaliação do currículo, do projeto pedagógico dos cursos? Afinal de contas, do que a gente está falando, né? Qual que é o conceito que está por trás disso? Basicamente, é o conceito de garantia de qualidade. Nós trabalhamos com a formação de profissionais que cuidam da saúde de outras pessoas e é essencial que isso esteja sendo feito com uma qualidade necessária, principalmente porque tem relação com a segurança das pessoas que serão cuidadas por esse profissional. A responsabilidade que a instituição formadora tem diante da sociedade tem vários aspectos, e esse é o motivo pelo qual a gente tem que se preocupar com a qualidade. Existem razões éticas, humanísticas, os profissionais cuidarão de outras pessoas. Existe um crescente número de cursos de egressos no nosso país, em todo o mundo. Então, existem investimentos que estão sendo feitos e, por isso, uma maior atenção à eficácia desses programas. Cada curso, cada programa que pretende formar profissionais deve se preocupar e deve demonstrar qualidade naquilo que está fazendo. E essa é uma das metas dos sinais do Ministério da Educação, né? O Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior. Você deve demonstrar qualidade para que você possa continuar em atividade. A ideia de avaliação de programa ela está relacionada com a cultura que a sociedade tem, que o meio tem, sobre qualidade. No passado, a compreensão de avaliação de programas era muito mais relacionado com consertar, corrigir, eliminar práticas que você não achava adequada. O conceito atual que deve prevalecer no futuro é de que avaliar tem relação com a qualificação das práticas profissionais. Quando você compartilha valores, crenças, compromissos junto à sociedade, com ênfase na melhoria contínua. Para que uma avaliação seja válida e significativa, ela deve explicitar o que ela pretende avaliar. Qual é o foco da avaliação? E isso não necessariamente contemplar todos os interessados, que a gente chama de stakeholders. Você pode estar com uma avaliação mais focada no currículo, isso não necessariamente atender às expectativas da sociedade, que está no entorno daquela instituição que está formando profissionais da saúde. É importante você definir o foco. Na formulação da proposta, do plano de avaliação, você deixa claro as metas e as expectativas com a mesma. Isso vai facilitar a compreensão do processo, inclusive a interpretação dos resultados. Um conceito muito importante quando a gente fala de avaliação de programas educacionais é que a primeira ação deve ser, assim que você tiver definido o que será avaliado, como vai ser avaliado, é fazer uma autoavaliação, certo? Então, seria o self-evaluation. Ela sempre precede uma eventual avaliação externa. Pode ser que você faça só a autoavaliação, para conhecimento, para diagnóstico. Se tiver uma avaliação externa, é fundamental que seja feita uma avaliação interna preparatória, para depois você receber os avaliadores externos. É por isso que nas instituições de educação do país existem as CPAs, as comissões próprias de avaliação.
que foram criadas, né, após a lei dos sinais. Então você sempre tem uma comissão que faz a autoavaliação, preparando para receber avaliadores externos. Então temos o conceito de avaliação interna, ela está focada para as necessidades da escola, do curso ou do entorno da escola. Nós temos as avaliações externas, o principal que a gente tem é os sinais, que tem um caráter de acreditação, de reconhecimento do curso, da qualidade do produto que ele está entregando à sociedade. Você tem o conceito de avaliação externa internacional, por exemplo, o Aspire, que nos eixos de avaliação de estudante, engajamento de estudante ou social accountability, você pode também seguir no roteiro, checar como você está, fazendo autoavaliação, e depois submeter isso para que avaliadores externos façam um parecer e, eventualmente, você pode ter a sua instituição reconhecida com grau de excelência naquelas áreas. A Federação Internacional Mundial de Educação Médica também tem padrões definidos, né? Ela tem um roteiro, e você pode solicitar que eles venham para fazer uma avaliação da sua escola e, eventualmente, você terá um reconhecimento internacional dessa instituição. Então, isso seria avaliação externa de nível internacional. A mais conhecida de nível nacional, a mais importante, é os sinais. Um aspecto importante quando você pensa em fazer a avaliação de um programa educacional é comunicar os interessados, os stakeholders, né? Comunicar que existe uma avaliação em curso, quais as razões, quais as metas, quais as expectativas, isso antes, durante o processo e após a conclusão, você faz a divulgação dos resultados. Existem vários propósitos para a avaliação, a gente pode organizá-los de acordo com alguns componentes. Então você pode fazer a avaliação voltada para a gestão do currículo. Você está pensando em desenvolver o seu currículo, adequar práticas educacionais, criar cultura de avaliação, destacando os valores da organização. Você pode focar um componente de ensino-aprendizagem, pensando que você espera atender às necessidades dos estudantes. Você pode ter um componente que avalia a qualidade da avaliação do estudante. Então, diferenciar a avaliação de programa de avaliação do estudante. A avaliação de programa diz respeito ao curso. A do estudante é como o estudante é avaliado no sentido de checar se ele realmente está adquirindo as competências, as capacidades que você espera dele, como profissional da saúde. E você pode ter um componente que diga respeito mais à sociedade, para checar se as demandas, as necessidades relacionadas com a instituição estão sendo contempladas. Existem alguns modelos, né, que são frames, para você organizar o seu plano de avaliação educacional, e nós vamos apresentar os mais comuns e com as características de uma forma resumida. Então nós temos o ciclo de avaliação orientada por tarefas, temos o modelo de Kirkpatrick, que é um dos mais conhecidos na área da saúde, o modelo lógico, que também é bastante utilizado, o modelo que trabalha, que compreende o programa educacional como um sistema complexo. Nós vamos comentá-los de forma resumida. Então, o ciclo de avaliação, ele tem uma sequência, né? A primeira é decidir o que você vai explorar e examinar, então o foco da avaliação, comunicar aos interessados, decidir quais as técnicas você vai utilizar para coletar essas informações, efetivamente obter, gravar as informações e dados, compilar e analisar esses dados, a partir desses resultados preliminares, refletir e discutir o que você encontrou, tomar decisões, comunicar novamente aos interessados, estabelecer um plano de ação e, periodicamente, você retoma o ciclo e faz uma nova avaliação. Tem um outro modelo, que é o modelo de avaliação orientado por tarefas. Ele tem uma sequência de etapas e para cada etapa você tem umas questões que você deve estar focando e isto estrutura, organiza o seu plano de avaliação. Então, o primeiro seria checar a necessidade da avaliação. Por que ela é importante? Por que estamos fazendo isso? Qual o foco, de novo, né? O que será avaliado? Existem várias coisas que você pode estar interessado. Isso precisa estar minimamente claro no teu plano. Decidir qual a metodologia, onde, quando, como vai ser feito a coleta e a análise dos dados, análise e a comunicação dos resultados aos interessados e os documentos que compilam esses resultados e qual é o seu plano de ação. O modelo de Kirkpatrick, que ele não estrutura como fazer, mas ele nos ajuda bastante a compreender
que tipo de resultado eu estou obtendo. Então, na verdade, eles todos são complementares. O Kirkpatrick ele tem vários estágios. E o primeiro seria, a partir do momento que você tem um novo programa, você está querendo saber como que as pessoas percebem esse programa, o que ele é capaz de fazer ou de produzir de resultados. O nível mais básico, que é o mais facilmente acessível quando a gente faz a avaliação, é a satisfação e ou aprovação dos interessados. Você pode fazer isso de diversas maneiras, com questionários, entrevistas, coleta de dados. Se você tem um programa, você quer saber se aquele programa efetivamente produziu conhecimento, produziu capacitação, e isso precisa ser checado também. Não é simplesmente se as pessoas gostaram, mas houve aprendizado, houve capacitação. No nível um pouco acima, você checa se após essa intervenção, após alguns anos de implementação desse currículo, desse curso, se você está conseguindo que essas pessoas levem esses valores e pratiquem aquilo que você acha que é importante na prática profissional delas, na medida que elas atuam. E, finalmente, se isso produz impacto, por exemplo, você tem um curso de formação de médicos humanistas, mais voltados para a atenção primária, você tem umas expectativas com o curso de graduação que você tem. Depois de algum tempo, geralmente precisa de bastante tempo, você checa se isso está produzindo melhor qualidade de atenção à saúde, os indicadores de saúde estão melhorando. Essa é o nível mais importante, entretanto, também é o mais difícil de ser quantificado, avaliado e se concluir sobre ele. Porque muitos fatores concorrem para que, eventualmente, a saúde da população melhore ou não, que não seja exclusivamente a formação, a forma que você escolheu para formar os profissionais de saúde daquela região. O modelo lógico, que é conhecido também como CIP, né, que ele foca no contexto, qual é o contexto, quais os recursos necessários, e aí você vai ter que detalhar, qual o processo que você vai utilizar para poder coletar, analisar esses dados, e depois o produto, o resultado e o plano de ação. O modelo que é focado para sistemas complexos, na verdade ele traz algo diferente de todos os anteriores. Os anteriores são mais cartesianos, eles são mais simplificados. Eles tentam avaliar a realidade complexa de uma forma mais estruturada. Portanto, são melhores para serem utilizados, porque eles são mais simples de compreender. Já o sistema complexo, ele é mais completo, porque ele entende que um programa educacional está inserido no contexto, e na medida que você implanta um novo curso, ele muda o contexto. E aquilo que você planejou pode ter mudado no meio do caminho. Então ele leva em conta sempre um referencial teórico, que embasou o planejamento, a proposta do curso. Existe um contexto onde aquilo foi implantado. Existem ações ou estratégias que foram planejadas e executadas. Muita coisa pode ter acontecido, mas o inesperado geralmente acontece. Você muda algumas das suas decisões, o rumo pode ir mudando na medida que a coisa vai acontecendo. E isso precisa ser avaliado dentro do processo. Isso vai aparecer na sua análise de resultados, significando que o próprio programa ele alterou o contexto. Existe um contexto onde ele foi implantado e na medida que as coisas vão acontecendo, ele interfere no contexto. Essa é a realidade. E é importante você checar o inesperado. O que aconteceu diferente? Por que isso aconteceu? Isso é bom? Isso trouxe algum problema? Compreendendo isso, você tem uma teoria, uma nova teoria, diferente daquela do seu referencial inicial, que é a teoria emergente. O que aconteceu diferente e como você quer que seja no futuro. Porque muitas vezes, com o processo de implantação e de aprendizado, a gente muda os nossos conceitos em relação àquilo que a gente acreditava inicialmente. Para fazer uma avaliação mais objetiva, esse sistema traz mais desafios. Entretanto, ele, sem dúvida, entende a realidade de uma forma mais completa, mais adequada. Então, resumindo essas etapas, a gente tem que estar focado no que explorar, qual o foco da avaliação, quais as metas. Então, pode ser só para avaliar a qualidade do seu curso internamente, para revisão do currículo, para consumo interno, como a gente diz, ou pode ser para acreditação, por exemplo, os sinais. Como explorar? Qual a fonte de dados, como eles serão coletados, banco de dados, como você vai criar, analisar. Essas informações podem ser documentos, o programa de desenvolvimento institucional, o PPC, o currículo, emendas, etc.
quem são as pessoas interessadas. E quando você define o foco, você já também direciona para quem esta avaliação, o resultado dessa avaliação será mais importante. Pode ser para todos ou pode ser para um grupo específico. Que métodos você vai usar? Basicamente, nós temos métodos quantitativos, tem uma lista deles aqui, e métodos qualitativos, que envolvem mais entrevistas, discussão, observação direta, autorrelatos, entre outros. Reforçando a ideia de que é muito importante a gente manter sempre a comunicação com os interessados, evitar medir o que é fácil medir, porque essa é uma tendência, você mede aquilo que é mais fácil, não necessariamente aquilo responde às suas dúvidas ou o foco que você definiu como principal para a sua avaliação. Tentando, se tiver amostragem, sempre não fazer amostragens seletivas, entrevistar só as pessoas que você tem mais proximidade, ou aquelas pessoas que são mais familiares ou interessadas na proposta, então tem que ter diversidade, tem que ser uma amostra significativa. E, finalmente, a gente entender a importância de se fazer uma avaliação de programa educacional. Resumidamente, é porque é um dos passos de desenho de currículo. Em todas as diretrizes curriculares, existe um artigo que diz, geralmente é o último nas diretrizes brasileiras dos cursos da saúde, que é necessário fazer a avaliação do programa educacional. Então, essa é uma recomendação das diretrizes. Quem avalia, pensa em melhorar. A gente não faz avaliação para provar alguma coisa, a gente faz avaliação buscando revisão e melhoria das nossas práticas. Para finalizar, então, nós temos um curso. A gente tem que ter clareza por que essa avaliação é necessária, para quem ela está sendo feita, definir o foco da avaliação, o que está sendo avaliado, o que será avaliado, qual a fonte de informação, como será feita a coleta dos dados, quais os recursos necessários para fazer isso, o que você vai observar, o que você deseja observar, o que é possível observar, e aí você está buscando evidências. Na coleta e análise de dados você vai checar reação, satisfação, se aprendeu, se capacitou, analisar, interpretar os resultados analisando-os, elaborar um relatório final, que é o produto da avaliação, comunicar tanto o relatório quanto o plano de ação e, esperando que isso possa, a médio e longo prazo, mudar comportamento, resultar de maneira significativa na melhoria dos resultados que aquele programa educacional pode ter, tanto para a instituição quanto para a sociedade. É isso, muito obrigado.